perceberem que eu dou aquele suspiro, pode pausar, preferencialmente colocando a mãozinha, porque colocando a mãozinha, eu não preciso, eu já sei que eu tenho que finalizar aquela frase que eu estou explicando, tá bom? Se vocês não souberem, é embaixo na barra, porque muita gente usa o Zoom e outras pessoas usam o Meet, mas é embaixo na barra onde você coloca, levanta a mãozinha. E embaixo também tem o microfone e tem a câmera. Então, eu vou pedir vocês para manterem, por enquanto, desligados os dois, para que a gente comece a nossa apresentação. E aí, em cada slide, eu vou dar uma pausa e eu vou perguntar para vocês dúvidas. E aí, quem tiver dúvida, pode ir direto no microfone, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos na apresentação aqui. Rogério, você só traz água para nós? O Rogério ele vai estar sempre comigo aqui. A maior parte eu que irei falar, como sempre, né, gente? Nós mulheres temos um arquivo aqui, um HD muito melhor nessa questão. E ele vai pontuar, mas sempre quando ele pontua é certeiro. Essa aula está com o título Aula 2, porque faz parte da mentoria. Deixa eu só ter certeza aqui que a gente... Isso. Faz parte da mentoria. Está faltando um S aqui, só corrige aqui, ó, biorressonância. Da mentoria que começou no dia 9 de abril. E sempre quando tiver turma nova, eu vou ter uma aula que vai ser inaugural, aberta para o grupo todo. Você poderia colocar aqui, ó, para ver se a gente acompanhando pelo meu celular. Nós vamos também fazer, eu mesmo vou entrar na reunião, então eu vou estar dando aula e eu vou entrar na reunião também, porque eu preciso da tela, eu uso, não sei se vocês usam também, eu uso óculos multifocal e eu fiz um modelo que é bom para ir para a praia, assim, olha, que ele é grandão, mas se eu não tiver com a tela toda visível para mim, eu tenho que ficar, às vezes, lendo dessa forma, porque a leitura está embaixo. Então, só um instantezinho para a gente deixar... Tem o convite lá no grupo? Acho que é mais fácil você entrar pelo convite. Ele está com o meu celular, ele não está acostumado com o meu. Os ícones fica tudo... Fica diferente. Não. Falando mal dos meus ícones? Não. Aqui, ó. Pronto. Será que clicou? Isso. Se durante a minha fala tiver queda da internet, eu espero que não, mas a gente mora numa cidade do interior. Vocês nos avisem, porque a gente pode colocar pelo 4G. A gente está usando o Wi-Fi daqui da clínica, ok? Então, vamos entrar. Deixa eu me aceitar aqui, para eu conseguir ver as duas telas, sem precisar de ficar usando o recurso de fazer assim com o olho para lá e para cá, porque senão não fica bonito depois no vídeo. E eu quero ficar bonitinha no vídeo. Então, tira o som, tira o meu som aqui. Né? Tirei Tirou? tudo e sai tudo. Pronto. Muito bem. Da outra vez a gente conseguiu tirar, né? Eu tirei no computador. Mas tá bom, continue. Ok.
Olá, pessoal. Eu acabei saindo da apresentação. Ao invés de eu clicar na tela cheia, eu saí da apresentação. Então, eu vou falar usando o celular aqui, vou baixar o som do meu computador, então vocês vão me ver falando dessa outra solicitação que eu fiz agora. E eu vou usar a tela do meu computador para apresentar apenas, ok? Só um instante que a gente já vai participar. Eu vou entrar novamente. Que confusão. Tira o som daqui, né? É assim. Quem sabe faz ao vivo. Pronto? Pronto? Agora saiu o eco. E colocar a apresentação, por favor, Rô. Coloca a apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim, ótimo. Sim. Agora eu vou colocar a apresentação e vocês vão me dizer se vê ela em tela cheia, tá? Só um instante. Ela ainda não está em tela cheia para mim. Agora aparece para vocês. Espera aí, não aparece, não. Não? Tem que selecionar ainda. Pronto, aqui aparece em tela cheia para mim, para vocês. Também. Está aparecendo Ótimo. o meu currículo aqui em tela cheia. Isso, perfeito. Vou só voltar porque eu comecei a falar aqui e eu sozinha me apaguei. Eu não preciso de mais ninguém para fazer confusão aqui. Então, agora já está gravando, não é, meu bem? Não vai gravar lá, não? A gente tem que ver onde que a gente vai gravar para ficar mais fácil. Para depois as pessoas assistirem e vocês assistirem quantas vezes quiser. Não está gravando. Tá gravando, ótimo. Então, ok. Apresentando. Então, pessoal, eu dei o nome desta aula de Biorressonância Aula 2, porque ela é a segunda aula ao vivo pelo Meet. A partir de agora, todas as vezes que eu abrir turma nova, vai ter essa oportunidade de ter a primeira aula, que é a aula inaugural, aberta ao grupo que tem interesse e que pode ser que ainda está em dúvida se este curso vai agregar ou não algo para a sua prática clínica, ou sendo você um paciente, se vale a pena investir nas testagens de biorressonância. Porque a Miriam, que está aqui com a gente, ela não é da área da saúde. Ela é uma paciente minha, porque eu também joguei nos grupos de consultório, e ela vai ver o quão é válido fazer uma avaliação que permite a personalização do tratamento. Por mais que nós tenhamos algumas orientações, algumas terapias, algumas formas terapêuticas que é válido para todos, sempre vai ter algo que o seu organismo vai aproveitar melhor, ou algo que, por mais que seja benéfico para todos, para você não será. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a pessoa tem alguma disfunção do sistema gastrointestinal, ou seja, estômago, não só estômago, boca, esôfago, estômago, intestinos, geralmente a gente pensa em algo assim: vamos repovoar esse intestino com boas bactérias. E aí a gente pensa logo em prescrever probióticos. Fala no chat aqui para mim, ou então fala no microfone mesmo, quem é que já ouviu falar, porque às vezes até profissionais da área da saúde, como vieram da saúde, que é mais convencional, que é só medicamento, que é só cirurgia, que é só tratamentos mais invasivos ou que são químicos, nunca ouviram falar de uma forma terapêutica natural chamado probiótico. Fala para mim aqui se tem alguém no grupo que nunca ouviu falar de probiótico. Ou se já ouviu falar, eu conheço. Pode usar o microfone. Conhece, Miriam?
Eu não conheço. Não conhece, Já ótimo. ouvi. Alguém mais dos profissionais? Já ouviu falar, Já ouvi. Valdirene? Ótimo. Sim. Então, vamos esclarecer, porque uma pessoa já ouviu falar, mas ainda não tem conhecimento, e uma outra não sabe. Probiótico nada mais é do que um concentrado de bactérias do bem. Aí você fala assim, nossa, você vai tratar a pessoa com bactéria? Sim, nós somos 10% humano. Existe, inclusive, um livro que chama-se 10% humano. Se nós tivermos uma conta de 3 milhões de células no nosso corpo, 10 vezes isso são outras células, ou seja, outros micro-organismos que moram no nosso corpo organizando. Sim, elas têm um papel. Elas são chamadas, no popular, de flora bacteriana, mas não são só bactérias, gente. Bactérias, protozoários, vírus, até parasitas têm funções no nosso corpo. O hiperparasitismo vai nos adoecer, mas alguns parasitas, eles têm função no nosso organismo e a gente, às vezes, não sabe disso. Então, entendam que probióticos são cápsulas contendo um grupamento de várias cepas, ou seja, de itens diferentes de bactérias, de colônias diferentes de bactérias, para repovoar o intestino que está disbiótico. Eu vou ter que explicar cada detalhe das palavras em respeito à Miriam. Desbiose é quando quem mora aqui não paga aluguel. Eu sempre falo assim, quem mora no nosso corpo, seja na pele, seja no intestino, seja na mucosa da vagina, seja na boca, seja no sangue, porque existe a microbiota de cada ambiente desse. No sangue existem bons visitantes, bons moradores que ficam ajudando o nosso sistema de defesa. O professor Gabriel de Carvalho, ele fala muito sobre isso, que existe a microbiota do sangue. Então, mas tem que ter um grupo bom, tem que ter, se vocês têm uma casa para alugar, eu tenho casas para alugar. Eu tenho, não são casas mais que uma a gente vendeu, não é? Mas a gente tinha uma casa na região metropolitana, que vendeu, mas era alugada. E agora a gente tem uma casa aqui no interior que a gente está colocando para temporada. Nós vamos colocar na mão de um administrador, para que essa pessoa saiba selecionar quem vai entrar na nossa casinha na roça. É uma casinha simples, muito charmosa, mas se entra qualquer pessoa ali, pode danificar fisicamente e energeticamente, porque nós vamos falar muito de energia aqui. Então, o que a gente pensa? Que um tratamento como esses probióticos, é indicativo para qualquer pessoa. Não, tem gente que eu vou ter que remover primeiro todos que estão morando lá dentro, porque se eu jogar bactérias, mesmo boas, vai haver um confronto, essa pessoa vai ter um mal-estar muito intenso, não é, meu bem? Gases, barriga dura. Então, tem gente que vai no nutricionista, vai no médico, vai no terapeuta e recebe a orientação de tomar probiótico, e o profissional está cheio da boa intenção, mas o organismo dele não orna. O que é ornar? Não combina, não embeleza, não vai trazer benefício. Talvez não nesse momento, não quer dizer que nunca vai precisar. Mas agora é o momento de limpar o território para depois colocar esses probióticos. Posso agora finalizar para vocês entenderem essa parte, então, que eu testo. Eu desconfio que o paciente precisa de um probiótico, eu vou fazer testagem por biorressonância. Não vou abrir aqui para vocês ainda como essa testagem, porque vocês precisam entender primeiro tudo que diz respeito a isso, para depois, então, a gente falar das testagens, que é a cereja do bolo ao final da aula. Mas até aqui entenderam por que é importante fazer o teste de biorressonância? Porque nós podemos, através dele, fazer uma avaliação individualizada e ter mais chances de ter um resultado, porque nós vamos indicar algo específico àquele indivíduo, aquela pessoa, com aquela condição daquele momento que o organismo dele ressoa ou não ressoa com o probiótico, mas não só o probiótico. Gente, todas as terapêuticas, ozonioterapia eu posso fazer testagem individualizada, suplementos, vitaminas, sais minerais e tantos outros suplementos eu posso fazer testagem individualizada. Eu posso testar
tratamentos alopáticos. O que é uma alopatia? É uma medicação química de farmácia. Acontece que as pessoas vêm, às vezes, com suas prescrições, elas desconfiam que aquilo está fazendo mal, conversa com o profissional médico que está acompanhando, e muitas vezes o profissional médico não está aberto ao diálogo, e aquela pessoa está falando que ela está sentindo, olha, ela toma alguma estatina. Então, ela está sentindo que ela está com a mente lenta, ela está sentindo que ela está sem energia, ela está sentindo várias coisas. E eu, Luciene Borlotti, não posso retirar uma medicação que um colega médico prescreveu. Mas eu posso testar se é isso que está roubando a energia dela. Se for isso que está roubando a energia dela, eu vou pelo menos poder testar um doador de energia, até que esse médico entre na cabeça dele, de avaliar que esse sintoma está vindo da medicação. E aí, então, corrigir essa dose ou propor uma outra forma de tratamento, até mesmo mais natural possível. Então, o que eu faço quando é algo dessa forma que eu falei? Eu testo a medicação, não tiro a medicação, mas eu testo um doador de energia, que geralmente a coenzima aqui é 10, e aí, se deu tudo certo, ela melhora os sintomas, ainda assim ela tem um problema. Ainda assim ela tem um problema, porque ela precisa de ir novamente a um outro médico, eu oriento, e inclusive eu tenho a quem encaminhar, médico que fala a mesma linguagem que eu, que vai avaliar se aquela medicação que está trazendo alguma perca de energia, qual é a dose adequada ou qual a outra opção medicamentosa para que ela tenha o benefício e não tenha nenhum prejuízo no fluxo energético. Podemos finalizar esse iniciozinho que eu coloquei aqui? Alguém quer falar algo? Lembrando que tudo que vocês quiserem falar, que seja bastante pontual, porque senão a gente não caminha na aula. Alguém quer se manifestar? Posso ir? Ok, então. Continuando. Alguns de vocês não me conhecem, eu sou graduada em enfermagem e obstetrícia desde 2001 pela Federal do Espírito Santo, especialista em educação profissional para a saúde na Fiocruz do Rio de Janeiro, desde 2004. Eu me pós-graduei, a primeira pós-graduação minha para lecionar. Acontece que eu leciono desde o ano de 97, primeiro para o técnico de enfermagem, na verdade, primeiro para a minha turma e os colegas que faziam bioquímica, fisiologia, da farmácia, da enfermagem, da medicina, da odonto, que a gente montava grupo de estudos, e eu tomei a frente desse grupo de estudos. A princípio, a gente lia os conteúdos, mas eu fui vendo que aquilo era tão interessante que eu estudava e preparava resumos e dava aula para os meus colegas. Mas, oficialmente, eu comecei a dar aula em 97, quando eu fui contratada pelo Estado do Espírito Santo, para dar aula nos colégios do Estado. E uma das turmas minhas era técnico de enfermagem, e isso me fez crescer bastante, assim, em relação à docência. Sou especialista em enfermagem do trabalho, especialista em terapias integrativas, e vai fazer um ano agora, essa pós que o doutor Wallace faz, que é a pós 10, eu sou pregressa dele. Eu sou da turma 9. Eu finalizei em julho do ano passado e nós vamos ter uma formatura em julho desse ano, porque nós pegamos a turma que pegou a pandemia. Então, nós não tivemos tantas aulas presenciais. O doutor Laí Ribeiro vai nos proporcionar esse encontro e a gente está falando que é a nossa formatura. E sou docente, como eu falei, desde 97. E toda aula minha eu começo com algo que faça a gente refletir. Eu falo que é para reforçar a cura. A gente sempre fala isso. Mas aqui é para reforçar o conhecimento. Estas histórias que eu conto, gente, são histórias do cotidiano. Eu falo que eu faço como se fosse o Mestre Jesus. O Senhor Jesus, ele pegava histórias do cotidiano, contava aquela história e depois ele finalizava com uma ideia para o reino. Então, eu vou fazer assim para vocês. Eu vou contar uma história do nosso cotidiano e vou fechar para que isso funcione para a nossa aula, para o nosso conhecimento do reino da educação, do reino do conhecimento e o reino da ação. Eu não quero que nada do que foi ensinado aqui seja apenas para ficar obeso mentalmente. Muito conhecimento, conhecimento, conhecimento. Vocês têm que terminar esta aula e ter mudado, ter virado uma chave, aberto uma porta e te feito entrar em ação de alguma forma, ok? Então, esta história é o engarrafamento. Imagine que estamos ali
na Avenida Castelo Branco, em São Paulo. Eu tenho ido a São Paulo há bastante tempo, há uns 2 anos para cá. 2 anos não, há 3 anos. Desde 2019 eu tenho ido pelo menos 3 vezes no ano a São Paulo para fazer cursos. O primeiro curso que eu fiz foi o Biorressonância, do Dr. Laí Ribeiro. O segundo curso foi de doenças autoimunes e neurológicas. Depois eu fiz o de saúde hormonal. Aí entrei na pós. Nós não tivemos aulas todos os meses, mas tínhamos alguns meses que tinha aula. Então eu estava indo lá, fui umas 4 vezes no ano. Depois, no ano de 2021, fui mais vezes, porque já estava um pouco mais liberado as viagens. E agora, no mês retrasado, há 2 meses, eu estive novamente fazendo o curso do Dr. André Williams, que é um curso avançado de ozonoterapia. Então, eu, graças a Deus, nunca vi esses tais congestionamentos, engarrafamentos, que são quilométricos da cidade de São Paulo. Nunca vi. Mas eu quero que vocês imaginem que foi quinta-feira à noite, ou quarta-feira à noite já começou assim, as pessoas descendo para o litoral, outros indo para a região serrana, e formou aquele fluxo mais lento de tanto carro. E nenhuma dessas vias, eu imagino lá Castelo Branco, que ela é a que corta a cidade toda, aconteceu um acidente. E esse acidente, então, além de já ter um fluxo intenso de carros, então nós já tínhamos um certo engarrafamento fluido, de repente esse engarrafamento se torna quilométrico. Gente, eu não sou de assistir TV, mas de vez em quando eu assisto TV, e essa semana o Rogério foi cortar o cabelo, eu estava vendo uma reportagem, estava ouvindo lá, estava prestando atenção em outra coisa, mas escutei que estava fazendo... Rogério, tem mais alguém querendo entrar. Estava fazendo 100 quilômetros de engarrafamento. E provavelmente eles estavam indo com um helicóptero, era algo em relação a um acidente de grave proporção. E aquilo poderia demorar horas, mesmo que tivesse um guincho, mesmo que tivesse corpo de bombeiro, mesmo que tivesse SAMU, mesmo que tivesse uma via que eles abrissem de um acesso colateral. E aí, então, gente, com isso, nós precisamos estar agora trazendo esta história para a nossa aula. Assim é o fluxo de energia do nosso corpo. Ele tem que estar fluido, ele tem que ter uma determinada velocidade. Acontece que no dia a dia... Pode acontecer o quê? Um fluxo mais lento, ok, a gente rapidamente consegue reorganizar aquilo, mas há momentos em que há acidentes, coisas relacionadas ao nosso dia a dia que pode impedir o fluxo e aquilo não ficar mais naquele ponto gerado, mas se estender por toda a cidade, que é esse corpo que nos pertence. E aí, então, hoje eu quero falar para vocês as energias estagnadas. E a gente muitas vezes não se dá conta que a nossa saúde fragilizada, os problemas no relacionamento, o insucesso na carreira, dívidas recorrentes, problemas que chamamos de insolúveis, tem a ver com o fluxo energético que está estagnado. Isso acaba provocando em nós uma sabotagem invisível. Eu vou contar para vocês algumas situações que me ocorriam. Eu tinha um carro que eu estava com ele há mais de 10 anos, e eu falava assim que ele ia ficar na família. Mas não era isso, ele tinha um problema na compra dele, que o financiamento foi passado para uma cidade do interior, não entendo porque eu comprei na capital, eu morava na capital, e eles colocaram esse financiamento para uma cidade de 200 quilômetros à frente da cidade que eu morava. E eu tinha muita dificuldade em ter esse carro, já que a documentação do carro não estava organizada. E com isso, eu levava alguns problemas físicos. Foi quando eu sentei e falei assim, gente, eu não consigo resolver isso sozinha. Eu preciso de ir lá na agência. Eu e meu marido pegamos o carro, fomos lá, eles falaram assim que lá eles não conseguiam mais resolver porque não existia mais leasing. O carro foi comprado por leasing. Ficamos com aquilo. Aí eu conversei com um primo do meu marido que vende e compra carros. Eu falei, fica com esse carro aí que eu preciso trocar.
E você é colecionador, eu cheguei tipo, a suplicar ele, fica com o carro, se você não conseguir vender, você fica com ele como coleção, porque eu preciso trocar o carro e hoje eu preciso do valor que ele tem um valor de mercado. E ele, tá bom, prima, pode trazer, mas olha, vou te dar uma dica, uma orientação de quem conhece bancos. Vai lá na cidade que você está morando agora, porque é uma cidade muito pequenininha, e o pessoal do banco de lá tem tanta vontade de resolver as coisas que é diferente das cidades do interior, das cidades, aliás, a cidade grande. Eu falei, mas eu já fui até na agência, eles não me ajudaram, que é uma cidade, mas você não mora lá. Quando você mora lá, você cria uma sinergia. Ele falou isso, gente. Ele não é nada da área de saúde, nem é místico, nada disso. Ele falou assim: você cria uma sinergia. Não é que eu fui lá e eles conseguiram, demoraram 3 meses, 3 longos meses, mas resolveram. Esse carro já está vendido, já está no nome de quem comprou, mas isso me tirou uma carga pesada. Outro era um CNPJ meu que eu voltei a usar, mas descobri. Por acaso, a presidente do sindicato dos terapeutas falou que a minha empresa não estava funcionando mais por causa de débito. Eu falei, não, está tudo em ordem. Não está, Luciene. Tem algum débito. Porque eles não fecham assim. Eu falei, não tem. Quando eu fui buscar, no ano que a minha irmã faleceu, alguns de vocês são meus alunos, sabem que minha irmã faleceu de uma forma violenta, eu deixei de pagar muitos meses. Só que eu não me dei conta daquilo e continuei pagando depois. E aquilo, mesmo sem saber, me gerava um mal-estar muito grande. Então, o que eu quero falar para vocês é que energias estagnadas estão dentro da saúde fragilizada nossa, que a gente precisa descobrir qual o acidente. Lembra do carro que eu contei agora? Qual o acidente? Se eu vou precisar de guincho, se eu vou precisar de corpo de bombeiro, se eu vou precisar de um helicóptero para tirar essa vítima. Problemas no relacionamento, às vezes. Insucesso na carreira, dívida recorrente. Então, quando a gente vem para os problemas e tenta solucionar, em outubro do ano passado, eu coloquei uma lista de coisas que eu tinha que resolver. Inclusive, esse lugar que eu falo hoje, um imóvel comprado e praticamente quitado. Mas a gente até então tinha um local que trabalhava atendendo os pacientes e gravava os vídeos, alugado num aluguel de R$ 1.200, fora o condomínio pessoal. Que eu não precisava. A gente tinha um valor do fundo de garantia que compraria um imóvel. Então, eu quero que vocês agora entendam que biorressonância diz respeito à avaliação e tratamento de energia. E eu estou falando para você o que do seu paciente. Nós não somos psicólogos, não. Mas nós temos a obrigação de cuidar de forma holística, porque nós somos terapeutas holísticos. E a Miriam, ela não é profissional de saúde, mas ela é uma pessoa que serve a Deus num grupo de oração. E ela precisa reconhecer isso nas pessoas que ela cuida, porque às vezes parece que é algo espiritual e está aqui na superfície. Eu vou daqui a pouco falar para vocês das nossas dimensões. Então, nós temos uma dimensão bem superficial, que é a física, que é a saúde comprometida. Logo depois, a gente tem uma outra dimensão um pouquinho mais profunda, mas ainda superficial, que são as nossas emoções. Mas eu vou falar depois com detalhes, tá, gente? Mais abaixo, que é a sede da desordem, muitas vezes, do emocional e do físico, que é a nossa dimensão mental, porque é a mente que coordena, que comanda, que controla as nossas funções, a nossa fisiologia. Então, a gente precisa tratar a parte de mente, de estratégia mental. E ainda há aquela que a gente está falando aqui, mas ainda não entrou nela, que é a parte mais profunda, que realmente é a sede de muitos problemas, mas que as pessoas sequer sabem que existem. Porque é a parte energética, que alguns chamam de espiritual, e eu falo para vocês que faz parte também de algo que a ciência já provou. Porque, olha, eu vou contar para você aqui, você vai falar para mim sim ou não. Quando nós, da área da saúde, pegamos um paciente, eu peço vocês para manter as câmeras desligadas, porque igual agora, ó, a Aparecida, ela está andando, eu fico prestando atenção em tudo. Sério, gente, mas vamos voltar aqui. Quando você estuda um paciente e ele chega para você para tratar, muitos de vocês que estão comigo aqui são ozonioterapeutas e sabem da bênção que é o ozônio.
E ele, especificamente, é muito conhecido na parte estética de emagrecimento e redução de medidas. Essa pessoa chega com aquele abdômen volumoso e ainda na conversa, na anamnese, em todos os exames, você percebe que ela tem uma esteatose hepática. Essa esteatose, não importa qual grau, você tem que entender bioquimicamente de onde veio essa gordura. Essa pança que essa pessoa tem, que está prejudicando não apenas a estética dela, mas está aumentando a pressão, está proporcionando ela problemas, muitas vezes, cardíacos, que estão só piorando. O diabetes que não compensa. A questão da dificuldade de engravidar se essa pessoa é jovem, a dor na coluna, que piorou depois que aquele volume abdominal cresceu. Se você não sabe de onde vem essa esteatose, que é essa gordura que abraça o pobre coitado do fígado, porque a esteatose nada mais é que uma gordura visceral, é uma gordura por dentro, que abraça os nossos órgãos, fazendo um abraço de urso, sabe aquele abraço de urso, assim, ó, apertando o pobre coitado, não deixando ele trabalhar direito? Não vem apenas da bebida alcoólica. Todo mundo acredita que esteatose tem a ver com pessoas que abusam da bebida alcoólica. Hoje, muito comum a esteatose vir justamente de uma alimentação dita saudável. Aí eu vou trocar o refrigerante por suco de caixinha. Você trocou alho por cebola. Nem sei se está trocando, eu acho que é alho descascado por alho cascado. É isso que você está fazendo, porque refrigerante altamente calórico e muito, muito industrializados. O suco de laranja que está ali dizendo que é natural, ele tem 10% de coisa natural, e o restante tudo química e muito, muito doce. Então, o Flávio Passos, que é um estudioso em saúde alimentar, ele fala que devemos comer a fruta e beber água. E as pessoas não estão fazendo isso, estão bebendo muito, bebendo excessivamente bebidas açucaradas. Não, sabe o que é? Eu compro o diet. Se eu te contar. Gente, infelizmente, quando a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, vocês não têm ideia do que é esse maligno. De tanta mentira que nos vendem, mas isso aí é para se aprofundar lá na aula. Eu quero que vocês entendam que lá naquela esteatose veio de uma disfunção. Eu me alimentei ou chapei o melão, aquilo ali vai formar um excesso de energia não usada, o corpo não vai usar, vai depositar nessa pancinha sua. Só que essa continuidade desse depósito vai usar esse triglicerídeo de depósito e vai quebrar de uma forma errada e vai aumentar o ácido úrico. O ácido úrico vai para as articulações, que são as juntas, e a pessoa vai ter dor. E, por fim, pode ter uma crise gotosa. É assim que funcionam as coisas. Olha que um problema puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e tudo é uma questão bioquímica. Tudo é uma questão de moléculas que se interagem, ou são usadas, ou são estocadas, ou são quebradas. Bioquimicamente, mesmo que você nunca tenha estudado, você acredita. É tipo uma fé. Já ficou incorporado na mente das pessoas, e as pessoas, mesmo que não entendam muito bem o processo de cada rota metabólica, ou seja, em cada desdobramento que uma molécula pode ter, ela acaba acreditando, porque já ficou mais popular entre as pessoas que nós temos um metabolismo, que existem várias reações químicas que acontecem no nosso corpo, umas para quebrar, outras para juntar, umas para guardar, outras para mandar fora. Todo mundo, mesmo que não entenda em profundidade, já comprou a ideia. Mas, gente, se você entende que há algo químico que pode se desdobrar em várias situações de saúde ou não, por que você não acredita no mundo energético, sendo que cada molécula é formada de átomos e cada átomo é formado de energia, elétrons, nêutrons e prótons? Então, a gente tem que entender que o que a gente está falando é algo factível, é algo que realmente existe, só a nossa compreensão da biofísica. Inclusive, eu falo o seguinte, não sei se vocês tiveram aula de biofísica de verdade, mas eu não tive, não.
Eu tive, lá no primeiro ano da faculdade de enfermagem, eu tinha a aula ali, o horário da aula, a gente tinha que estar em sala para assinar. Tinha o dia da prova que o professor deixava a prova com as respostas, mas ele nem aparecia. Eu não sei nem que cara tem professor de biofísica. Eu sei a cara do professor de filosofia. Apesar que foi lá em 96, eu lembro do professor Joãozinho de filosofia. Mas eu não lembro nem o nome desse professor de biofísica, porque ele não aparecia. O de bioquímica dava aula de verdade. Realmente ele dava aula, matava a gente de ficar doido com aquele mapa metabólico, mas dava aula. E a gente perdeu essa oportunidade de aprender o que é o mundo biofísico, porque hoje está fazendo falta. Porque essa energia que vem do átomo, o que nós estamos falando, não é nada místico, não. As pessoas acham que é algo místico, que é impossível entrar na cabeça, porque é algo assim sobrenatural. Não é sobrenatural, é algo da estrutura molecular que é o átomo. E o átomo em si é formado por energias positivas, negativas e neutras. A positiva são os prótons, as negativas são elétrons e as energias neutras são os nêutrons. E é disso que a gente está falando. Então, se você acreditou já na bioquímica, mesmo que você não compreenda, aceita, irmã. Amém, igreja? Vou perguntar para vocês agora. Tem que acreditar, nem que seja pela fé. Mas existe isso. E aí, eu quero trazer para vocês como nós entendemos como que uma energia estagnada ela pode ser uma sabotadora da nossa energia. Mas a gente precisa aprender que é possível liberar o fluxo energético. Fala, meu bem. Senta aqui do meu ladinho que está faltando as suas intervenções. E aí, então, gente, existem técnicas de reorganização desse fluxo energético para que essa energia, ela novamente funcione da forma otimizada. A biorressonância é uma delas. A biorressonância tanto é válida para avaliar o biocampo, que alguns chamam de chakras, outros chamam de meridiano, outros chamam de energia sutil, e nada mais é do que um campo eletromagnético formado pelas interações das moléculas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a parte do sistema nervoso central, por exemplo. Nós temos, claro, que há uma passagem de energia por cada neurônio, pelo grupamento de neurônio, outro tipo de energia emanada. Mas a biorressonância não é apenas uma detecção, a biorressonância também é uma forma terapêutica, chama-se metaterapia. Para quem nunca ouviu falar, pesquisa aí. Mas quem é meu aluno já do curso pago, tem uma das aulas que eu deixo, inclusive, um link para vocês assistirem sobre metaterapia. Vou repetir de novo nesta aula aqui, que essa aula vai ficar disponível para os que têm interesse. Para vocês saberem que na nossa mentoria, nós não falamos apenas da avaliação. Já estamos gravando um vídeo, inclusive, sobre a metaterapia e as formas de aplicação dessa metaterapia, que é por aparelhos, mas também por outras formas que a gente chama de tradicionais. Outra técnica da gente reorganizar o fluxo de energia é a radiestesia. Lembrando que existe a rabdomancia, que é algo do ocultismo. A radiestesia é uma técnica que a gente usa, ao invés de usar os bioanalisadores, que são equipamentos tecnológicos, nós usamos equipamentos. Pode falar, Rogério. No caso, muita gente fala a respeito. Rogério... nosso professor... Marido da Lu. Mas ele é estudante de naturopatia, vários cursos que ele já fez na área, e ele tem um conhecimento, muitas vezes, que eu ainda não alcancei. Um HD externo. É o meu HD externo. Quem é que já veio em aula aqui presencialmente, veio que eu falo assim, gente, chama lá meu HD externo. É o Rogério. Então, fala aí essa parte, Rogério. Tem alguns professores de biorressonância e radiestesia, e eles falam que existe uma diferença. Quando a gente vai procurar lá no dicionário, aí fala assim, radiestesia, né, ou rabdomancia, aí colocam como se fosse a mesma coisa. E não é. Na verdade, a rabdomancia na verdade, você adivinhar alguma coisa, o literal mesmo da palavra quer dizer que você vai adivinhar alguma coisa com uma varinha, como se você tivesse uma varinha mágica.
E, na verdade, a gente entende e percebe que não é isso. Nós temos uma energia que flui no nosso corpo, a pessoa que nós estamos atendendo ou estamos conversando, a gente percebe que há um fluxo de energia de nós para ele, dele para nós, e no caso a gente está usando uma ferramenta. Essa ferramenta, ela não tem poder de definir as coisas, se é sim, se é não, do jeito que a gente perguntou, no caso, um aurímetro. Você vai colocar sim ou não, direita sim, esquerda não, ou do jeito que você determinou, mas não é ele que vai fazer. Quando a gente faz isso, no nosso corpo, na energia, a gente, para fazer alguns atos, para a gente poder fazer algum movimento, a gente precisa de energia. E quando a gente vai tratar alguém com o aurímetro, esse aurímetro, ele vai... na verdade, a gente está usando o aurímetro e a gente tem micromovimentos. E nem sempre não, a maioria das vezes eles não são perceptíveis. Não são perceptíveis, né? A ponto, por isso que o aurímetro, ele aumenta isso, né? Esses micromovimentos, eles passam a ser um movimento maior. E aí, o que acontece? Você, com essa energia, né, que flui de você para a pessoa e da pessoa para você, ele vai fazer uns micromovimentos. Esses micromovimentos são detectados, né, e ampliados pelo aurímetro, e você percebe. Então, algumas pessoas falam, não, mas o aurímetro, não, eu tenho medo do aurímetro, não precisa ter medo do aurímetro. Não tenha medo do aurímetro, ele é uma extensão de você. Ele é uma extensão, é uma ferramenta que você... É igual você falar, olha, eu tenho medo da faca, a faca não vai correr atrás de você. E assim como a faca, né? para fazer tudo que você precisa de treinamento. Para usar o aurímetro com propriedade, nós precisamos treinar. Sim. Treina no cachorrinho, treina testando comida, mas isso aqui já é uma parte da aula específica. Nós temos videoaulas lá, já 2 videoaulas específicas sobre esse tema especial, mas nós vamos montar mais ainda, inclusive, essa semana que vem, amanhã a gente viaja para Minas, e lá a gente vai fazer uma aula presencial com um grupo de amigos, e nós vamos gravar várias vezes a gente fazendo as testagens com o aurímetro. E também vai chegar para a gente o dinamômetro. E vamos também mostrar outras técnicas que não precisa de equipamento nenhum. Ok? Então, vamos continuar, porque a gente tem, olha lá, 9h30. Outra forma de conseguirmos reorganizar esse fluxo de energia é a acupuntura. A acupuntura, ela trabalha energia sutil. E se você é ozonioterapeuta, você pode aprender algumas técnicas específicas alguns pontos específicos de ozonioterapia, que além de fazer a ozônio, vai fazer o que o Dr. Velho Botti diz, que é a acupuntura química. A acupuntura química nada mais é do que você jogar ozônio nos pontos de acupuntura. Ah, mas para fazer acupuntura tem que fazer um curso de 2, 3, 4 anos? Não necessariamente. Você não vai ser um acupunturista. Você vai usar algumas áreas específicas com resultados que você já sabe que seguramente você pode aplicar a ozonioterapia ali. Outra técnica que reorganiza o fluxo energético é a cromoterapia. No curso nós vamos ter aulas básicas de cromoterapia. E a ozonioterapia, por ser uma via, quando o ozônio entra no nosso corpo, ele imediatamente deixa de ser ele, uma parte permanece sendo molécula oxigênio, o outro fica o oxigênio elementar. Essa molécula de oxigênio vai movimentar o ciclo de Krebs, produzindo mais energia. A fitoterapia, a alimentoterapia, usar o alimento para reenergização do nosso organismo e a mudança de estilo de vida. Sendo que no nosso curso nós temos um item que é o método RIA, e esse método faz com que nós tenhamos esta possibilidade, então, de mudar o estilo de vida da pessoa e de usar o alimento para melhorar o campo energético dela. E aí eu quero falar para vocês, o biocampo, que é essa energia eletromagnética, pode ser chamada também de meridiano, de chakras, de energia sutil, e esse biocampo é possível influenciar. Como que a gente influencia esse mundo energético? Por várias circunstâncias. Por exemplo,
sabendo qual alimento é saudável, a gente fala que é ressonante para aquela pessoa, qual alimento não ressoa. Eu vou dar o exemplo da minha própria pessoa. Eu não ressoo com café. Eu ainda tomo café de falta de responsabilidade, mas eu tomo muito pouco, não é todos os dias, mas eu vejo que o dia que eu tomo café, eu fico com, por exemplo, a labirintite, ela tem um sintoma clássico, que é o zumbido no ouvido. Ele volta agressivamente. Aí eu converso, acolho o zumbido, falo com o meu ouvido que eu não vou tomar mais leite nem café, que são os dois que mais precipitam esses zunidos. Ele acredita, tadinho, e para. Olha bem, mas eu tenho que tomar vergonha na cara, porque isso aqui é só um aviso. O zumbido só está me falando. É uma forma que o meu corpo está mostrando que eu não orno, eu não ressoo com o café. Então, como funciona esse mundo energético? Esse mundo energético funciona igual está lá na parábola dos talentos da Bíblia, que você recebe uma quantidade de talento, ou seja, uma moeda que tem um valor e que você tem que multiplicar aquilo. Então, eu estou passando informação para vocês, eu passo informação para o paciente. Essa informação tem que virar uma ação. Não adianta eu ensinar para vocês e ensinar para o paciente ele só ouvir, só ter conhecimento. Tem que multiplicar aquilo, porque senão nós vamos ser infiéis. O que é infiel? É você não honrar aquilo que você recebeu.